O horário de verão vai acabar esse ano. Não causa economia para nós e mexe no teu relógio biológico, atrapalha então a economia em parte. E só temos o que ganhar, no meu entender, mantendo o horário como está. Mais 6 terminais portuários são leiloados no Pará. A arrecadação do governo com mais um leilão ultrapassa 447 milhões de reais. E veja também, governo e lideranças empresariais se reúnem em Campos do Jordão para discutir os rumos do novo Brasil. Essas e outras notícias você acompanha agora. E para participar, basta acessar o Bate-Papo ao vivo no YouTube ou usar hashtag TVNBR nas redes sociais. O Repórter NBR começa agora. Olá, boa noite. Começa agora o Repórter NBR com as notícias do governo federal desta sexta-feira, 5 de abril. E vamos direto ao Palácio do Planalto, porque hoje o presidente Jair Bolsonaro conversou com jornalistas em diferentes momentos. Quem acompanhou foi o repórter Pablo Mundim. Olá, Pablo, boa noite. Boa noite, Alessandra. Boa noite a todos que acompanham a NBR e a TV do Governo Federal. Entre os temas, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que decidiu não adotar o horário de verão este ano. A decisão foi baseada em uma pesquisa do Ministério de Minas e Energia que revela a opinião de 53% dos entrevistados a favor do fim do horário de verão. O presidente disse também que recebeu um parecer do deputado federal João Campos que mostra pouca efetividade na economia energética. Vamos ouvir. O João Campos nos procurou, trouxe um arrazoado, encaminhei para o ministro Bento das Minas e Energia. Ele trouxe um parecer 100% favorável ao fim do horário de verão. Nos parecer dele, lógico, acredito no trabalho dele, não causa economia para nós e mexe no teu relógio biológico, atrapalha então a economia em parte. E só temos o que ganhar, no meu entender, mantendo o horário como está. O presidente também falou sobre a nova Previdência. Destacou que o Poder Legislativo tem autonomia para aperfeiçoar o sistema de capitalização, uma das medidas previstas na proposta do governo. E disse que a aprovação da nova Previdência é muito importante para equilibrar as contas públicas e atrair investimentos estrangeiros. É importante para o Brasil, não é para mim, né? Para o Brasil. Tem investidores que eu tive nos Estados Unidos, Israel, Chile, querem investir aqui. O Chile tem 35 bilhões aqui dentro. Israel quer investir aqui, quer instalar uma fábrica para dessalinização de água na região Nordeste. Está esperando isso, porque nós temos que dar uma sinalização que as nossas contas estão... Há uma preocupação nossa em ajustar as contas, é isso. E hoje o presidente Bolsonaro inaugurou o espaço de atendimento da ouvidoria da Presidência da República aqui no Palácio do Planalto. Além do site, agora o cidadão também vai poder dar opiniões do governo presencialmente. Vamos acompanhar na reportagem como foi esta inauguração. O governo federal quer ouvir a opinião do cidadão, sugestões, elogios e também as reclamações. O que já era feito pela internet através do sistema de ouvidorias do Poder Executivo Federal, o EOUVI, agora também vai poder ser feito pessoalmente. O espaço de atendimento da ouvidoria da Presidência da República dentro do Palácio do Planalto foi inaugurado pelo presidente Jair Bolsonaro. Por meio dele, as manifestações vão chegar aos órgãos competentes e até mesmo para o presidente da República. Espaço de integridade é uma porta aberta, um canal aberto para sugestões, reclamações, opiniões, para todos os brasileiros acessarem essas informações, serem encaminhadas ao nosso presidente. Encaminhada sem filtro. Sem filtro. Senão, para pegar, está tudo bonitinho, não vale. Não quero ser surpreendido. Uma das intenções aqui é eu não ser surpreendido com problemas que o Brasil está vivendo. Eu só tomar conhecimento depois que explodir a bomba. Seja pessoalmente ou pela internet, para o governo federal, o importante é a opinião do brasileiro. A ouvidoria da Presidência da República, desenvolvido pelo Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União, é a principal ferramenta de mediação entre o cidadão e a administração pública. Pelo site do EOUVI, o cidadão seleciona o tipo de manifestação que deseja cadastrar.
Pela ferramenta é possível ainda escolher o órgão destino daquela sugestão. O acompanhamento da manifestação é feito por e-mail pessoal do cidadão, que tem os dados e a identidade sob sigilo. O Espaço Integridade da Ouvidoria da Presidência da República funciona das 8 horas da manhã até às 6 da tarde no anexo do Palácio do Planalto. E sobre o sistema online de ouvidorias, o e-Ouve, o endereço é esse que aparece aqui na tela. E nós, da empresa Brasil de Comunicação, também estamos dentro desse portal. Quer mandar uma sugestão, elogio, dúvida ou crítica, o endereço é sistemas.ouvidorias.gov.br. Jornalistas tiveram hoje um café da manhã com o presidente Jair Bolsonaro. Durante a conversa, o presidente defendeu mais uma vez a transparência do BNDES. O presidente Jair Bolsonaro recebeu cerca de 15 jornalistas para um café da manhã no Palácio do Planalto. Também participaram os ministros da Casa Civil Onyx Lorenzoni, da Justiça Sérgio Moro, do Gabinete de Segurança Institucional Augusto Heleno e da Secretaria-Geral da Presidência da República Floriano Peixoto. Essa foi a terceira vez que o presidente Jair Bolsonaro tomou café da manhã com os jornalistas desde que tomou posse. Bem-humorado, ele comparou o encontro com o que teve nesta quinta-feira com presidentes de partidos políticos para discutir a nova Previdência. Na conversa com os jornalistas, o presidente destacou a escolha dos ministros por critérios técnicos. Dei carta branca a eles para ajudar a cada um fazer o melhor de si, para ajudar a tirar o país da situação que se encontra. O presidente também reforçou a importância da transparência no BNDES. Transparência total nos contratos do BNDES, quer seja para outros países, quer seja quem comprou isso ou aquilo com o dinheiro do BNDES lá dentro daquele banco. Esse banco não pode continuar sendo... Não está sendo mais, né? Mas o que foi feito no passado tem que tornar-se público, porque nós temos que ter transparência nas ações do banco. E hoje foi dia de homenagens a homens e mulheres que estão sempre a serviço do país. O presidente Jair Bolsonaro participou da cerimônia de cumprimentos aos oficiais generais recém-promovidos e da entrega de medalhas no Palácio do Planalto. O destaque foi o trabalho desenvolvido pela capitão Márcia Andrade, da Marinha do Brasil. E quem conta pra gente é Luana Karen. A atuação da capitã de corveta Márcia Braga na missão de paz da ONU na República Centro-Africana chamou a atenção. Ela ajudou a construir uma rede de assessores treinados para pôr em prática medidas que trouxeram mais segurança para homens, mulheres e crianças no país em conflito. Eu conto muito com a participação de militares femininas para facilitar essa interação com as mulheres locais, entendendo que eu tenho diferentes religiões, eu tenho comunidades que são muito fechadas, as mulheres têm dificuldade de falar sobre seus problemas. Eu começo a entender e pensar e ajudar a ter projetos ali, por exemplo, como hortas comunitárias, mais próximos às casas, de forma que elas não fiquem tão expostas. O resultado veio em forma de reconhecimento por parte das Nações Unidas com o Prêmio de Defensora Militar do Gênero. Nesta sexta-feira, a capitão de corveta também foi homenageada pelo presidente Jair Bolsonaro com a Medalha da Vitória, uma honraria destinada a quem prestou relevantes serviços em missões de paz. Quando nós estamos em missão de paz, nosso uniforme tem a bandeira do Brasil. Então eu tenho, em um dos braços, eu tenho o símbolo das Nações Unidas, eu tenho a boina azul, mas eu também tenho a bandeira do Brasil. Então quando a gente chega no lugar com a bandeira do Brasil, as pessoas sorriem. Então assim, isso mostra como o Brasil é um país amigo, como é importante a nossa presença e ter essa confiança. O ministro da Defesa lembrou que das 71 operações de paz desenvolvidas pelas Nações Unidas, o Brasil participou de 41. Entre elas, o Brasil comandou a presença da ONU no Haiti por 13 anos. Atualmente, há 300 militares brasileiros participando de missões de paz no Congo e no Líbano. Temos tropas navais no Líbano, emissão inédita de uma força-tarefa marítima, colaborando para garantir a paz no Oriente Médio. Participamos ainda de 9 das 14 missões conduzidas pelo Departamento de Operação de Paz, seja com tropa, seja com dezenas de observadores militares e oficiais de Estado-Maior
que estão 24 horas por dia a serviço da paz. A homenagem à capitã de corveta Márcia Braga foi realizada durante a cerimônia de apresentação de oficiais generais recém-promovidos. Ao todo, 61 militares da Marinha, Exército e Aeronáutica receberam a promoção. O presidente Jair Bolsonaro destacou a importância do trabalho desempenhado pelas Forças Armadas para o Brasil. Os senhores, cada um dentro das suas atribuições, são, em grande parte, uma esperança para o nosso Brasil. Para o militar, não tem tempo, não tem hora, não tem missão. Sempre prontos para bem servir a sua pátria. Então, meus amigos, jovens oficiais generais da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, meus cumprimentos, meus votos de felicidades e que sejam cada vez mais felizes também na função que cada um desempenhará a partir desse momento. Discutir o novo Brasil. Com esse objetivo, o governo e iniciativa privada se reuniram hoje em Campos do Jordão, São Paulo. É o 18º Fórum Empresarial LIDE. Para uma plateia com mais de 700 empresários e presidentes de empresas, o ministro da Economia classificou a reforma da Previdência como sendo inescapável e disse que está confiante na aprovação pelo Congresso Nacional. Eu estou muito otimista por isso tudo, porque eu vejo que cada um está dando o que podia dar. Quem está envolvido nessa reforma, dessa forma como nós estamos, baixando a contribuição dos mais pobres e subindo um pouquinho a contribuição de quem tem mais condições de pagar, progressivamente, a grande luta é pela preservação do sistema previdenciário brasileiro. É pela possibilidade de continuar pagando. Porque o que está acontecendo já em alguns estados é que eles não estão pagando nem salários, nem previdência. Paulo Guedes também falou sobre outros pontos da política econômica que considera importantes para o país retomar o caminho do crescimento. Nós temos a previdência, nós temos as privatizações, nós vamos fazer essa reforma do Estado amparada também num desenho diferente do futuro do Brasil, que é essa federação que nós queremos fortalecer. O dinheiro tem que ir para estados e municípios. Vamos abrir a economia, mas primeiro vamos fazer a reforma tributária. Precisamos fazer a reforma tributária, eliminar impostos, simplificar e reduzir. Vamos pegar 3, 4, 5 impostos, vira só um imposto único federal. O Fórum de Lideranças Empresariais é uma oportunidade para representantes da iniciativa privada e do poder público tratarem de temas relevantes para o Brasil. A integração da sociedade foi apontada pelos participantes como sendo fundamental para garantir o sucesso das políticas públicas. Participante de um painel sobre as condições para o desenvolvimento, o ministro do Meio Ambiente destacou que uma das prioridades do governo será a atuação nas grandes cidades. Ricardo Salles disse ainda que vai rever processos de licenciamento ambiental e firmar parcerias com a iniciativa privada em áreas que dependem de recursos públicos, como os parques nacionais. Pouquíssimos parques na mão do setor privado, mas os que estão na mão do setor privado são muito melhores do que aqueles que estão no setor público. Basta ir no Cristo Redentor no Rio de Janeiro e ver o trabalho que é lá feito. Esse patrimônio na mão de quem gere mal causa um grande prejuízo ao meio ambiente e a todos que poderiam estar tomando conta, aproveitando, se familiarizando com o ecoturismo e uma série de outras atividades. Já o ministro da Educação traçou um panorama dos entraves para a educação no Brasil. Vamos unir forças, especialmente para realizar nossos sonhos, unindo a experiência da responsabilidade pública com a competência da iniciativa privada. Foi realizado hoje em São Paulo mais um leilão de portos, desta vez em terminais do Pará. Os arrendamentos para a iniciativa privada significam mais investimentos em infraestrutura, além de dinamizar a economia da região. Esse foi o segundo leilão de portos realizado pelo governo este ano. O investimento previsto chega a 430 milhões de reais. 5 áreas foram leiloadas no Porto de Belém, em Miramar, no Pará.
Uma outra área portuária também foi leiloada no Porto de Vila do Conde, município de Barcarena. Esses terminais portuários recebem e armazenam combustíveis e vão facilitar a logística e distribuição nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste do país. Ao todo, foram arrecadados 447 milhões e 900 mil reais, acima da expectativa inicial do governo, que era de 430 milhões de reais. Somando agora investimentos e arrendamentos ao longo dos contratos, a estimativa é de que R$1 bilhão seja investido nos 6 terminais portuários do Pará. Os prazos de arrendamento variam de 15 a 25 anos. Este é o segundo leilão de portos realizado pelo governo este ano. Até agora, os investimentos superaram os 650 milhões de reais. Isso é emprego que vai ser gerado, isso é movimentação, é indução de outras atividades econômicas, isso é dinamização da economia. Então, fazer leilões de terminais portuários, como nós fizemos aqui há 2 semanas, né, de Cabedelo e Vitória, e hoje fazendo os terminais do Norte, fazendo Miramar e Vila do Conde, tem um aspecto fundamental na logística de líquidos, na logística dos líquidos que abastece a região Norte, que abastece Centro-Oeste, que abastece Nordeste. No caso dos portos, a chamada outorga mínima é simbólica, de apenas R$1. O objetivo é permitir que as empresas tenham mais recursos disponíveis para investir em infraestrutura, em vez de priorizar dinheiro em caixa para a União. Agora nós temos contratos de longo prazo, de 15, de 20, de 25 anos, que permitem a realização dos investimentos, que trazem segurança jurídica. Então isso é marcante para o setor, que ficou muito tempo sem licitar terminais e que agora a gente tem uma configuração diferente, né? Uma cara diferente para o setor portuário. As unidades básicas de saúde que perderam profissionais do Mais Médicos terão 6 meses de financiamento para pagar as despesas. A repórter Gabriela Noronha tem os detalhes. O Ministério da Saúde informou que o prazo precisou ser ampliado após mudanças no programa Mais Médicos. Desde fevereiro, os profissionais designados para postos de saúde em locais menos vulneráveis, como grandes cidades, não têm o vínculo renovado ao completarem 3 anos no Mais Médicos, prazo previsto em lei. O repasse era cortado caso a unidade permanecesse sem médicos por mais de 2 meses. Com a portaria que foi publicada nesta sexta-feira no Diário Oficial da União, a unidade básica vai conseguir receber verba de custeio e outros financiamentos federais, mesmo sem o médico. E o prazo para pagamento da verba de custeio às unidades básicas de saúde que perderam profissionais agora é de 6 meses. As cidades que perderam profissionais do Mais Médicos poderão utilizar os recursos também para contratar seus próprios médicos. O governo vem mantendo a renovação de profissionais no programa apenas em cidades classificadas como mais vulneráveis, como pequenos municípios e distritos sanitários indígenas. Nesses locais, além de pagar o salário dos médicos, cerca de R$11 mil mensais, a pasta vai repassar às equipes mais de R$4 mil para custeio. A instabilidade em algumas unidades do programa Farmácia Popular já foi regularizada com uma nova versão que traz melhorias na segurança de acesso ao sistema. De acordo com o Ministério da Saúde, não houve redução nos repasses para o programa. A previsão de orçamento deste ano é igual ao valor do ano passado, R$2,6 bilhões. O programa Aqui Tem Farmácia Popular foi criado para oferecer mais uma alternativa de acesso a medicamentos considerados essenciais. 2 lanchas de ação rápida com proteção balística vão ser usadas no patrulhamento da Baía de Todos os Santos. A ação é da Marinha do Brasil e vai apoiar a polícia e o IBAMA no combate a crimes nas fronteiras e ambientais. Força e resistência a impactos, blindadas e preparadas para combater crimes. Assim são as 2 lanchas que vão ser desenvolvidas especialmente para atender às necessidades do trabalho da Marinha do Brasil. São lanchas blindadas com um casco de polietileno, então é rígido, é um casco que permite a operação de abordagem, ela pode passar até por cima de pedrais, então é uma lancha muito
muito resistente. As duas lanchas adquiridas pela Marinha são semelhantes a este modelo em exposição aqui na Feira de Defesa e Segurança da América Latina. Elas serão utilizadas em atividades de patrulhamento e fiscalização na Baía de Todos os Santos. O modelo é o DGS 888 Raptor MK2. Os equipamentos vão apoiar as ações da Polícia Militar na segurança pública da Bahia e também da Polícia Federal no combate aos crimes de fronteira e do IBAMA, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, na luta contra crimes ambientais. As lanchas devem entrar em operação até o final do ano. O contrato com a empresa DGS Defense, que vai fornecer os equipamentos, foi assinado hoje. Elas vão entrar em produção agora, é uma produção muito técnica, demorada. A classe Raptor, ela foi desenvolvida segundo requerimentos da própria Marinha, que precisava de embarcações mais modernas, mais velozes, com um tempo de vida maior, ou seja, uma economia muito grande, ou seja, gastar pouco dinheiro para poder manter as embarcações operativas. Um computador analisa o cenário e fornece sugestões para o piloto, como, por exemplo, a melhor arma que deve ser usada e a manobra ideal. Parece videogame, mas é o avião de caça Gripen que vai em breve patrulhar o céu do Brasil. De fabricação sueca, as aeronaves foram encomendadas pela Aeronáutica Brasileira e já estão sendo testadas. Durante uma missão, o computador do avião analisa o cenário e fornece sugestões para o piloto, como a melhor arma que deve ser utilizada e a manobra ideal que deve ser realizada. O caça é extremamente seguro, porque consegue avaliar e atacar o inimigo à distância, sem ser detectado. Isso é possível devido aos sistemas avançados de guerra eletrônica e de rastreamento infravermelho. Toda essa tecnologia faz parte do caça Gripen, que em breve vai ajudar a proteger o Brasil de qualquer tipo de ameaça, ou então vai sobrevoar e patrulhar o céu brasileiro. As aeronaves de fabricação sueca foram encomendadas pela Aeronáutica e já estão sendo testadas na Europa. O Gripen faz parte do projeto FX2 de modernização da frota militar do Brasil. É um caça de última geração, considerado o mais inteligente do mundo. Tecnologia que vai ajudar a proteger o Brasil de qualquer tipo de ameaça. O F-39, que vai ser a designação da nossa aeronave, do Gripen, EF, ele será empregado em missões de defesa aérea, missões de guerra eletrônica, missões de ataque ao solo, missões de reconhecimento. Então vai ser uma gama bem variada de missões e que vai substituir todos os outros modelos de aeronaves que a Força Aérea tem no acervo atualmente. O contrato não prevê apenas a compra dos aviões, ele também inclui a transferência de tecnologia para melhorar a indústria nacional. Tanto que 350 profissionais brasileiros estão aprendendo na Suécia os segredos do Gripen. Os técnicos que já concluíram o curso na Suécia agora ajudam a construir o Gripen brasileiro e no futuro vão atuar em diversos outros projetos aqui no país. Eu diria que a Embraer entrará na última geração do que há de tecnologia, de modernização, de modernidade de equipamento após a conclusão do recebimento de todos os projetos de transferência de tecnologia agregados ao projeto FX2. Recebemos 4 aeronaves em 2021 e até 2026 as 36 serão entregues pela Saab /Embraer à Força Aérea Brasileira. Vale destacar aqui que em 2023 a Força Aérea receberá o seu primeiro grupo de aeronaves fabricadas inteiramente da Embraer, ou seja, são aeronaves 100% nacionais, concebidas e gerenciadas pelo nosso povo. O consumo de alimentos orgânicos é uma tendência mundial e vem conquistando cada vez mais a mesa dos brasileiros. O mercado de orgânicos no país faturou em 2018 4 bilhões de reais, 20% a mais que no ano anterior. E de olho neste mercado, o governo tem incentivado os orgânicos. São projetos que apoiam o pequeno agricultor a melhorar a produção, a comercializar a colheita e a gerar emprego e renda.
À primeira vista, esta fazenda é apenas uma propriedade comum de produção agrícola, mas basta prestar atenção nos detalhes para saber que há algo de especial no lugar. O verde da alface, o amarelo da flor silvestre, o vermelho das frutas. Por todos os lados, cores vivas que chamam a atenção. Na terra, nada de agrotóxicos, adubos químicos ou substâncias sintéticas que agridam o ambiente. Há 4 anos, Carla convenceu a família a aderir ao modo de produção orgânico. O pai, João, agricultor desde criança, resistiu, mas hoje é só orgulho. Eu não tenho receio nenhum em oferecer e dizer, olha, pode comer que disso aqui você não vai morrer. A fazenda produz receitas veganas, ou seja, sem nenhum produto de origem animal, de forma artesanal. O carro-chefe da marca é a carne de jaca. O pão, saindo quentinho do forno, parece ser de queijo, mas é feito de batata doce. A gente hoje não consegue atender a nossa demanda. A gente já aumentou o número de funcionários, vamos aumentar o nosso espaço de produção para tentar atender essa demanda do mercado. O mercado brasileiro de orgânicos faturou no ano passado 4 bilhões de reais, resultado 20% maior do que o registrado em 2017. Para a empresária Beatriz, a procura crescente pelos orgânicos reflete uma mudança de hábito do brasileiro. Desde que estamos no mercado de 2015 para cá, foi só o crescimento mesmo da procura, da aceitação também, né, dos produtos. O Adriano conta que é um consumidor antigo de produtos orgânicos. E além do fato de não terem agrotóxicos, são alimentos que têm o maior teor de antioxidantes, têm o maior teor de vitaminas, né? E além do que fazem bem para o meio ambiente, né? E a gente sempre tem que ter esse cuidado. O governo federal apoia esse tipo de produção. A Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo vem desenvolvendo, por exemplo, campanhas para fortalecer a ideia de consumo consciente dos produtos da Amazônia. Além disso, Brasil e Chile assinaram em setembro do ano passado um acordo de equivalência de produtos orgânicos entre os dois países. Inédito na América do Sul, a ideia é fortalecer o comércio de orgânicos. Hoje, todo mundo faz esporte, todo mundo quer comer coisas naturais. Então, eu acho que isso é uma tendência mundial e não é diferente aqui no nosso país. E o Ministério da Agricultura, ele tem que fazer o quê? Incentivar que mais pessoas entrem nesse nicho de mercado. Ele não é suficiente para alimentar toda a nossa população, mas cada vez ele caminha a passos mais largos. É saber que a gente está conseguindo deixar uma esperança para essa geração que vem aí. Hoje você assiste a última parte da viagem de volta da Antártica da nossa equipe da TV NBR. A convite da Marinha do Brasil, eles foram conhecer as novas instalações da Estação Brasileira. O retorno até o Chile foi no navio polar Almirante Maximiliano. Vamos acompanhar os detalhes do dia a dia da embarcação e conhecer novos personagens desta gelada aventura. Do lado de fora, o ambiente é naturalmente perigoso. Cair no mar Antártico pode ser fatal. É possível resistir nas águas geladas por apenas 90 segundos. De prontidão 24 horas por dia, 4 mergulhadores são responsáveis pelo salvamento no navio Almirante Maximiano, o tio Max, caso alguém caia na água. Eles também são responsáveis pelo apoio logístico por meio de botes, levando pessoas e material do navio para o continente e dando suporte ao trabalho dos cientistas. Diversas pesquisas, seja ela lançar ou recolher acampamentos, né, projeto de baleias. A gente tem que posicionar o bote bem perto das baleias para conseguir a amostra, né, então bastante variado. Como tem o propósito de apoiar as pesquisas antárticas, o tio Max conta com 5 laboratórios e muitos equipamentos. Os projetos embarcados de diversas universidades do país podem estar utilizando, né, essa estrutura toda para fazer as suas atividades. A gente recebe aqui pesquisas voltadas para o campo da geologia, da oceanografia, da parte biológica, da parte meteorológica. Na
Na casa de máquinas fica o coração do navio. 2 motores, cada um com cerca de 5 metros de comprimento. Além de garantir uma velocidade de cruzeiro de 10 nós, o que dá cerca de 18 km por hora, eles oferecem toda a energia consumida na embarcação. Com 31 anos de marinha, o capitão de mar e guerra Cândido Marques assumiu há um mês o comando do Tio Max, e onde fica por mais 1 ano e meio. A marinha ela tem a característica de mobilidade, flexibilidade e permanência, né? Então, a mobilidade, a gente sair do Brasil e vir para um lugar tão distante é bastante interessante, né? A nossa flexibilidade de nos adaptar a esse tipo de missão, de pesquisa, e a permanência de 6 meses aqui no continente antártico. Então a gente utiliza todas essas características que a gente chama do poder naval para cumprir essa nossa missão. Passar alguns dias em um navio da Marinha é também oportunidade para aprender palavras que só fazem sentido para os marinheiros. Quando eu digo que estava na onça para resolver uma faina, mas peguei um bizu e já me safei, quero dizer que estava com dificuldade para resolver uma tarefa, mas peguei uma dica com alguém e já resolvi o problema. Conviver meses fora de casa pode não ser fácil. Para isso, a tripulação conta com um capelão, que realiza missas e cultos 2 vezes por semana e dá uma palavra de conforto para os mais saudosos. Perdoai as nossas ofensas. Essa é a oportunidade que o capelão tem de animar aquele militar na sua missão. Nós temos também alguns militares que tiveram perdas de parentes. Ajudamos, né, o militar a enfrentar essa realidade que é a morte, superar, viver, né, o seu luto aqui no navio. Com 21 anos de marinha e quase 1.500 dias de mar, Flávio é um marinheiro apaixonado pela profissão. Saiu de Juazeiro do Norte, no Ceará. Naquela época muito difícil, e eu fui estudando, comecei a ler os primeiros livros. Um livro que eu nunca vou esquecer, Dom Casmurro, de Machado de Assis, que a história batia com a minha. E contrariando todas as expectativas, realizou o sonho de criança de entrar na Marinha. Eu viajava na minha mente, eu queria algo mais, até que eu tive um sonho, com 8 anos, eu via, acordei e falei para o meu pai que eu via neve, eu pisava em neve. E em 1996 eu tinha 16 anos de idade, aí passou um monomotor, aqueles aviões com hélice na ponta, e jogou um panfleto, aquele monte de panfleto. E eu fui de bicicleta ver o que era e peguei um panfleto azul e tinha uma foto de um rapaz assim, fazendo continência, aí estava escrito assim, entre na Marinha, Exército ou Aeronáutica. No Tio Max, atua como supervisor eletrônico. Entre os colegas de trabalho, causa admiração pelas histórias de superação, como quando aprendeu a nadar. Flávio, você quer entrar na Marinha, né? Tem que nadar, que você falou. Eu falei, pois é, Antônio. Ele falou, não se preocupa não, Flávio. Não se preocupa não, eu vou te ensinar a nadar. Traga 2 garrafas de 2 litros, garrafa PET, e uma corda que eu vou te ensinar. E eu ia dando as braçadas, até que todo domingo treinando, eu comecei a aprender, até que eu já estava sem as garrafas, nadando sozinho. E cheguei lá na escola de aprendiz marinheiro, Fortaleza. Aí tinha, era de madrugada quando eu cheguei, coisa linda, o sol em Fortaleza, ele nasce de dentro da água ali. Eu entrei, fiquei meio assustado. E quando eu fui fazer a prova, o tema da redação era uma lembrança. E ali eu praticamente fui contando ali a história da minha vida. E quando eu saí, vinha vindo as 3 companhias de marinheiros indo para o almoço. Quando eu vi aquela cena deles marchando de branco, toda a formatura do mais alto para o menor, eles batendo o pé no chão, aquele barulho de marcha, aquilo ali para mim foi... Eu falei, nossa, eu tenho que vestir essa farda um dia. E eu fui selecionado, de tanto que eu embarquei, meu nome veio em 2017 para compor a tripulação do navio polar Almirante Maximiano. Para mim foi uma emoção, uma alegria muito grande saber que eu ia realizar esse sonho de vir para a Antártica, de Juazeiro do Norte para a Antártica. Quando eu contemplei ali o primeiro iceberg, né, a gente nunca esquece, aí eu falei, nossa, realmente o impossível não existe. Ouviram do Ipiranga as majestades
No nosso último dia no Almirante Maximiano, participamos todos de uma espécie de formatura no mar. Sobrevivemos à travessia do Drake e ao balanço do navio e voltamos para casa com um gostinho de missão cumprida. Nós ficamos por aqui. Toda a nossa programação você acompanha ao vivo pelo site da NBR e pelo canal no YouTube. Acesse também nosso perfil no Twitter e você pode ainda mandar sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do governo federal para o nosso WhatsApp. Então, anote aí, é 61998678787. Uma boa noite para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.